Boa tarde. Está começando agora o programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de Ciências Agrárias, o programa Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB que tem como objetivo compartilhar com vocês ouvintes informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre avicultura de postura comercial e contamos com a presença da nossa convidada, a Mônica Barbosa, médica veterinária, pós-graduanda em produção avícola e que atualmente trabalha como médica veterinária extensionista na empresa Seara. Para darmos início ao nosso bate-papo, gostaria de fazer o seguinte questionamento. Mônica, você poderia nos falar um pouco qual a importância da avicultura de postura e qual o panorama da atividade no nosso país? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fanuel. Gostaria de agradecer ao programa Hora do Campo pelo convite. Para mim é uma satisfação estar falando aos ouvintes da Rádio Grande Rio FM e do programa Hora do Campo sobre essa atividade avícola que, para mim, é um sucesso. Sobre a importância da avicultura de postura comercial, essa importância, Fanuel, se deve principalmente à crescente demanda pelo ovo. Este é um produto que, principalmente em tempos de pandemia, se tornou o herói da dieta dos brasileiros. Caiu na graça do consumidor e hoje temos consumidores dos mais variados perfis que aderiram o produto à sua dieta. Sobre o panorama da atividade no país, houve um crescimento exponencial na demanda. Essa aqui tinha um consumo per capita de 148 unidades de ovos consumidos, né, por pessoas no Brasil em 2010, passando para 251 unidades em 2020. Ou seja, se compararmos o crescimento de 2019 para 2020, houve aí um aumento de 8,5% em relação ao ano passado. Isso é um recorde, na verdade, né, do consumo dessa proteína no Brasil. Todo esse crescimento colocou o país no ranking de 6º maior produtor mundial de ovo. Então, segundo a ABAPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, tem um consumo projetado para este ano, esse que deverá alcançar aí as 255 unidades per capita, com uma produção anual que pode superar aí os 54 bilhões de unidades de ovos produzidos. A projeção é que até 2022, essas 255 unidades per capita possa se prolongar aí para 300 unidades per capita. Existem alguns fatores dentro desse panorama que influenciaram para o crescimento nessa produção de ovos. Posso citar aqui para vocês a versatilidade do ovo. Hoje é possível atender diferentes demandas pelo produto, desde o ovo in natura, as preferências também de produtos derivados, né, do ovo, o ovo produto, as suas características nutricionais também fez com que ocorresse esse crescimento na demanda, sem contar com a condição vantajosa do ovo em relação ao acesso a outras proteínas, principalmente com o aumento no preço da carne bovina, da carne suína e até mesmo a carne do frango. Com o aumento no preço dessas proteínas, o ovo se tornou uma proteína alternativa, né, uma alimentação alternativa para muitas famílias brasileiras.
Ainda sobre o panorama, né, da produção de ovos no país, falar um pouco agora da exportação brasileira, que também cresceu, tá? Os produtos exportados, ovo in natura ou os processados, totalizaram 7,329 mil toneladas entre janeiro a setembro deste ano, ou seja, é um volume bem maior se comparado ao mesmo período do ano passado, tá? Com desempenho aí registrado no ano passado de apenas 0,83 mil toneladas, ou seja, esse crescimento representa aí mais de 137% de crescimento. E em receita, essas exportações totalizaram, nos 9 primeiros meses desse ano, uma receita de mais de 11 milhões de euros, tá? Representando aí mais de 111%, se comparado também ao mesmo período do ano passado. Os Emirados Árabes seguem como principal destino dessas exportações, né? Existem outros países, no entanto, este e o Japão são os principais destinos do ovo e dos ovoprodutos que é exportado do Brasil. Certo, Mônica. Agora que a gente sabe um pouco mais, né, dessa importância, se esclareceu aqui para a gente, poderia falar para os nossos ouvintes como a avicultura ela é subdividida? Olha, Samuel, a atividade avícola, ela é bem ampla, tá? Se tratando da cadeia produtiva da avicultura de produção de ovos, esta tem duas finalidades distintas, tá? Uma, a comercialização dos produtos in natura e dos processados. O produto in natura é o próprio ovo, né? O ovo de mesa. E os processados envolvem os ovos líquidos e pasteurizados, o ovo em pó, a farinha de clara, a farinha de gema e outros ovoprodutos que o mercado oferece. Essa é uma finalidade, tá? E tem também a avicultura de postura de ovos férteis para incubação. Essa tem como objetivo produzir os pintainhos que dão origem ao frango de corte. Aí a gente já está falando de uma outra parte da cadeia avícola, no entanto, também oriunda da atividade de produção, certo? Certinho. Pegando um gancho na sua fala, né, você falou aí iniciou falando dos pintainhos, você poderia nos dizer quais as fases de criação das galinhas de postura? Sim, as três fases distintas são cria, recria e postura. A fase de cria, Manuel, ela vai do primeiro dia até o sexto dia de vida desse pintinho, uma fase muito delicada e importante para o desenvolvimento da ave, um desenvolvimento que, claro, reflete também na produção, principalmente nas etapas finais e persistência de produção também. É uma fase crucial para o desenvolvimento do trato digestório, de onde é um órgão, na verdade, determinante para metabolismo de nutrientes que mais lá na frente vai dar origem aos ovos. Então, essa fase é uma fase bem delicada e requer bastante atenção. Uma outra fase também importante é a fase de recria, que vai do 7º dia à 19ª semana. Nessa fase, a ave ela está desenvolvendo a carcaça, né, buscando aí uma uniformidade de carcaça, fase também importante para esse desenvolvimento de estruturas ósseas e tudo mais. E é uma fase em que a ave ela se prepara e amadurece para a fase posterior, que é a fase de postura, que vai desde a 20ª semana, podendo chegar aí a até 60 a 80 semanas de produtividade. É claro que esse tempo final vai depender da longevidade da linhagem, da situação, das condições de manejo que foi dado, que foi oferecido a essa ave durante todas essas fases, e principalmente a fase inicial. Mônica,
Dentro da avicultura, né, de postura comercial, você poderia nos falar um pouco quais os fatores são determinantes para uma boa produção de ovos? Olha, eu vou citar aqui, Fanuel, três principais fatores que são interligados, tá? Primeiro, a linhagem, a produção, ela requer que o produtor busque uma linhagem que satisfaça as condições de criação que ele pode oferecer, certo? O manejo, quando eu falo manejo, envolve aí o manejo alimentar e nutricional, o manejo sanitário também. Quando eu consigo oferecer esses três manejos de acordo com a necessidade da ave, eu crio condição para que a produção seja segura e efetiva, tá? E uma outra questão está relacionada à ambiência. Quando eu não consigo oferecer para a ave um ambiente adequado para as condições que ela quer para produzir, quando eu não consigo oferecer um conforto, uma condição que a ave pede, eu posso, falhando nesses três fatores que eu acabei de falar, eu posso atrapalhar de uma certa forma que, que, que essa produção ela seja boa, ela tenha longevidade, que essa produção venha a oferecer ovos de qualidade. Então, são os três fatores aí cruciais para uma produção boa e com longevidade. Mônica, ainda pegando um gancho, né? Agora que falamos sobre os fatores que determinam uma boa produção de ovos, você também poderia nos citar alguns dos principais fatores que vão determinar a qualidade desse ovo? Existe, na verdade, inúmeros fatores que definem a qualidade de ovo. Boa parte deles vai envolver as características gerais da qualidade do ovo, tá? Mas eu posso citar aqui o peso. O peso é uma característica importante para definir o ovo de qualidade. Tanto é que se um ovo ele foge muito lá na classificação do ovo pesado e do ovo médio, ele acaba aqui sendo impróprio, se tornando impróprio para o consumo. Então, se ele não tiver uma classificação de tamanho e peso boa, ele passa a não ser vendido in natura, né, in natura, desculpa, sendo destinado apenas para o processamento do ovo produto. A altura da câmara de ar também é um fator determinante para garantir a qualidade desse ovo. Espessura e resistência da casca, esse sem dúvida é um fator crucial de qualidade de ovo. A espessura do albume também. Com qualquer nível de conhecimento sobre qualidade de ovo, a pessoa que observa um ovo com um albume, com suas proteínas desnaturadas, né, um albume fino, ela já começa a desconfiar que esse ovo está sem qualidade, então é um fator muito importante, certo? E o índice de Geman também. Fanuel, essas qualidades, essas características que definem a qualidade do ovo, pode ser influenciada, tá, por alguns fatores, desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos. Quando eu falo dos fatores intrínsecos, eu estou relacionando esses fatores à linhagem, né, à idade da poedeira, condições nutricionais e sanitária também do animal. Então, esses fatores, eles podem, de alguma forma, interferir na qualidade desse ovo, quando não acontece dentro de um padrão. Já os fatores extrínsecos estão relacionados à temperatura. Um ovo que fica exposto a uma temperatura que foge ali da faixa desejável, que é em torno de 18 a 22 graus, ele passa a perder as propriedades proteicas, né? Passa a desnaturar e ele perde qualidade, principalmente do albume, tá? A umidade relativa do ar é um outro fator importante, porque essa umidade relativa, ela aumenta a sensação térmica
desse ambiente e compromete ainda mais em termos de temperatura, além da duração e condições de estocagem. O tempo que eu vou estocar esse ovo e as condições desse ambiente também pode sim influenciar diretamente na qualidade. Se eu também processo, né, se eu vou estar trabalhando com o ovo produto, eu acabo que aderindo a ele uma qualidade maior, principalmente se tratando de vida útil, tá? E prazos de validade. Por exemplo, o ovo em pó, ele apresenta uma vida útil bem maior do que o ovo in natura. O ovo líquido também, se ele for pasteurizado, ele pode ter uma vida de prateleira de até 10 semanas, certo? Então, são todos fatores que, de uma certa forma, influenciam positivo ou negativamente a qualidade desse ovo, certo? Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre avicultura de postura comercial e contamos com a presença da nossa convidada, a Mônica Barbosa, que é pós-graduanda em produção avícola e atualmente médica veterinária extensionista na empresa Seara. No bloco anterior, falamos um pouquinho sobre o panorama e a importância da produção avícola de postura no país. Falamos também sobre as suas subdivisões, sobre as qualidades, né, os fatores que são importantes para uma boa produção de ovos e os fatores que também vão determinar a qualidade desses ovos. Agora, eu pergunto à nossa convidada, falando agora sobre o sistema de criação, Mônica, quais os principais sistemas de criação? Então, Samuel, só ressaltando que os sistemas de criação, principalmente para a produção de ovos comerciais, têm evoluído bastante, tá? Existe aí uma infinidade de tecnologias que foram desenvolvidas com o objetivo de aumentar, de crescer a atividade no país e no mundo. Falando aqui de cada um específico, eu posso ter os sistemas intensivos. Nesse sistema intensivo, eu vou ter a criação de galinhas em gaiolas ou sobre o piso, tá? O sistema de gaiolas, hoje as tecnologias mais avançadas que a gente tem são sistemas californianos, e eu posso criar intensivo também sobre o piso, que é o mais comum. Esse sistema sobre o piso, em geral, são galpões abertos ou fechados, né? Pelo sistema de pressão negativa ou pressão positiva. Ainda existem muitas instalações nos dois sentidos, sendo convencional ou da granja os mais comuns. Já o sistema extensivo ou alternativo, eu posso citar aqui o sistema free range, o orgânico, colonial ou tipo caipira. Esse sistema de produção de ovos free range é um termo inglês que se refere à criação de aves fora de gaiolas, né? Uma modalidade de criação que vai de encontro ao novo perfil do consumidor, que tem se mostrado cada vez mais exigente em relação às condições de criação desses animais. Nesse caso, as galinhas são criadas, elas são criadas fora de gaiolas e com um acesso às áreas próximas ao galpão. Ou seja, é um sistema que permite que a ave ela tenha uma instalação para se acomodar, mas que ela também possa ficar em áreas livres, em pastos. Geralmente, esse sistema ele é usado para a produção de ovos caipira. É um sistema que inclusive, tem envolvido bastante estudos, tá? E muitos questionamentos também, principalmente no que diz respeito à questão de biosseguridade, entre outros fatores. Mônica,
É nítido, né? E nossos ouvintes, eles devem saber disso, mas que para se ter, né, uma boa qualidade dos ovos, né, e da produção, é necessário ter certos cuidados, né, com esses animais, com as aves. Você poderia nos falar um pouco como é feito o manejo, como garantir, melhor dizendo, o manejo alimentar e nutricional dessas galinhas de postura? Olha, se tratando de galinhas poedeiras, né, com a finalidade de produzir ovos comercializáveis, é essencial avaliar a qualidade da matéria-prima que está sendo utilizada para a produção da ração, tá? E é necessário também assegurar que os níveis nutricionais da ração ela atenda a cada fase de vida em que a ave esteja. A nutrição ela deve ser ajustada para essa fase, certo? Tanto em termos quantitativos como na diversidade de ingredientes, macro e micronutrientes que vai ser determinante também para um bom ciclo produtivo. Por exemplo, a fase inicial, ela requer uma alimentação com uma matéria-prima rica, certo? Controladas também e de alta qualidade. Requer também que esse alimento ele tenha uma alta digestibilidade, até porque o trato gastrointestinal dos pintainhos é imaturo. Então, requer que ao fornecer o alimento nessa fase inicial, a gente tenha esse cuidado e faça essa adequação. E as demais fases, elas também requerem que essa dieta ela seja mudada e adequada à fase que a ave está vivendo. Requer também suplementações, tá? Principalmente quando o ciclo produtivo ele chega na fase final, em uma determinada fase da vida produtiva da ave, a tendência é que o pico ele caia em declínio produtivo, aí requer que se faça um manejo nutricional diferenciado, mais enriquecido, né? É importante que se faça uma suplementação com o intuito de dar uma segurada. E a gente sabe também que com a avançada idade da ave, essa produtividade ela pode ficar comprometida caso não aconteça esses cuidados com a alimentação. Outro fator também que é um ponto de atenção, inclusive, no que diz respeito à alimentação da ave, é a questão da ambiência. Por exemplo, em temperaturas elevadas, essa ave ela vai diminuir o consumo. E se ela vai diminuir o consumo, ela vai automaticamente diminuir sua produção. Então, quando a gente fala de garantir um manejo alimentar adequado, a gente fala também de condições de criação, a gente fala de ambiência, a gente fala de temperatura adequada, a gente fala de umidade controlada, de qualidade de cama, caso essa ave seja criada em piso, entre outras questões. Mônica, falando ainda dos cuidados com as aves, você poderia falar para os nossos ouvintes como é feito o manejo preventivo dessas aves de postura? Olha, o manejo preventivo, ele quase sempre vai estar relacionado ao manejo diário. Quando a gente fala de manejo preventivo, às vezes vem à cabeça vacinação, utilização de probióticos ou prebióticos e tudo mais. Também isso faz parte de um cuidado sanitário que a gente pode estar oferecendo para essas aves. No entanto, eu costumo dizer, onde eu passo e converso sobre o assunto, que uma das principais formas de garantir a prevenção, tá, das aves a qualquer tipo de patologia é o manejo diário. A gente precisa buscar garantir essa prevenção com o manejo diário. Se eu faço tudo certinho, eu crio um círculo de proteção para a entrada e instalação de doenças. A partir daí, eu vou cuidar da parte sanitária que estão inseridos dentro dos programas de biosseguridade e sanitário. Aí, o que envolve como métodos preventivos? Os programas de vacinação, tá? Quando uma propriedade ela desenvolve um programa de vacinação nas
nas datas e idades corretas, ela aumenta a eficácia desses princípios, tá? As principais vacinações que são feitas são a boba, a vacina contra a boba aviária, Newcastle, gumboro, marek, anemia, entre outras. Então, esse programa de vacinação, ele precisa ser bom, tá? Ele precisa ser efetivo, precisa dar essa segurança para as aves. Questões relacionadas à biosseguridade, se tratando da avicultura de postura comercial. A biosseguridade, ela é um pouco mais branda em relação à biosseguridade que é aplicada na produção de ovos para incubação. No entanto, tem a mesma importância. Da mesma forma que uma ave que vai ter seus ovos destinados à incubação pode adoecer, uma ave que é de postura comercial, ela também pode adoecer caso não tenha um programa de biosseguridade aí que venha assegurar que essas aves possam ter sua saúde comprometida. Falando agora sobre os aspectos relacionados ao manejo sanitário, que também é um dos pontos muito importante, né, dentro do setor avícola, né, na verdade de produção animal como um todo. Mônica, como garantir que um plantel ele seja saudável? Olha, qualquer situação que afete o conforto dentro de um plantel, né, que afete a qualidade de vida dessas aves, já é tido, né, como uma falha de manejo. Quando eu falo de situações que mexem e que afetam o conforto ou bem-estar dessas aves, eu falo de frio, calor, fome, manejos de restrições inadequados, entre outros. Tudo isso, Manuel, pode criar condição para que uma doença se instale. Essa pergunta ela é interessante porque a gente falou anteriormente sobre um programa sobre sanidade, sobre prevenção de doença. Às vezes a gente não pensa que se eu submeter a minha ave a um determinado nível de estresse, por qualquer que seja a falha que tenha ocorrido no manejo, eu vou sim estar criando condição para que ela adoeça. Então, eu posso citar aqui como importante fator, tá, relacionado ao manejo sanitário, para garantir essa saúde dentro do plantel, o manejo preventivo, tá, precisa funcionar, desde a vacinação nas fases corretas, cumprir o manejo alimentar, de forma que esse manejo possa estar satisfazendo a necessidade nutricional para a ave naquela idade, tá? Naquela fase que ela esteja vivendo, e além do adequado manejo diário de instalações. Falhas de manejo, pode copiar. Essas falhas elas vão refletir na produtividade e ao longo prazo esse produtor ele vai ter bem mais problemas e prejuízos do que está garantindo, né, uma mão de obra de repente ou resolver o problema que de alguma certa forma esteja contribuindo para que ocorram essas falhas de manejo. Agora falando um pouquinho, né, sobre a questão de pequenas criações, e aí eu trago aqui para a nossa região, né, que tem algumas pequenas criações de aves de postura. Muitos produtores, né, esses pequenos produtores já devem ter pensado como tornar essa pequena criação uma atividade lucrativa e garantir uma renda para a sua família, ou para as famílias deles. Poderia falar um pouquinho melhor para a gente, Mônica, sobre isso? Sim, Manuela, muito boa pergunta. O que o produtor, principalmente o pequeno produtor, precisa é se adequar aos avanços que vem acontecendo na agricultura. Quando eu falo se adequar, não é abandonar a maneira que ele está fazendo, né, que ele está produzindo, e passar a aderir a uma nova tecnologia, não é isso. É se adequar aos pequenos avanços que a propriedade dele pode fazer, certo? Independente, Manuel, do tamanho da atividade avícola, as aves estarão lá. Pode ser num
pequeno aviário, não importa, as aves estarão lá. E essas aves, elas precisam do mesmo cuidado que as aves de um grande sistema de criação precisam. Então, assim, com esse pensamento, o produtor ou o pequeno produtor, ele pode sim mexer na situação que a propriedade dele é conduzida e aumentar a sua produtividade. Dessa forma, quando ele amadurecer isso na sua maneira de trabalhar, ele vai conseguir se inserir no mercado de sucesso, certo? Outras coisas que esse produtor também pode estar buscando é melhorar suas instalações, né? Tentar oferecer para essas aves que lhe oferecem um produto valioso, que é o ovo, melhores condições, né, nas instalações, melhorar o manejo, sei lá, implantar um programa de vacinação simples que tenha baixo custo, que seja efetivo. É possível, sim, que uma pequena propriedade consiga instalar um programa de vacinação, buscar capacitações para melhorar as práticas de manejo, tá? Buscar conhecimentos que venham a lhe ajudar a conduzir sua propriedade, dando uma direção à produtividade e ao crescimento. Porque se começou, se ele já deu início, é porque ele quer. E para crescer também, ele precisa seguir por esse ponto de vista e uma hora chega lá. Eu acredito que sim. Já vi várias histórias de vários pequenos produtores que hoje são grandes empresários do ramo da avicultura e da avicultura de produção comercial também. Então, é acreditar que é possível e correr atrás. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença da médica veterinária Mônica Barbosa. E agora eu passo a palavra para a nossa convidada dar o seu recado final para os ouvintes do A Hora do Campo. Então, Fanuel, eu quero mais uma vez agradecer ao programa Hora do Campo, tá, pelo convite. Eu espero que essas informações tenham, de uma certa forma, mexido um pouco com a maneira que cada pessoa que tem interesse em atuar no ramo, de forma positiva. A intenção era passar de forma resumida, né, algumas informações importantes sobre esse crescimento que tem acontecido na produção de ovos, né, na avicultura de produção de ovos comerciais, principalmente nesses anos difíceis de pandemia. O ovo, ele passou a ser um alimento muito importante, um alimento alternativo, que permitiu que não faltasse a proteína animal na mesa de muitos brasileiros, que usou essa proteína, né, como uma alternativa, principalmente em função dos elevados custos das outras proteínas, né? A gente percebe que só cresce, as coisas só ficam caras, e o ovo tem segurado a barra, e sem contar com a qualidade nutricional e a qualidade de vida que ele oferece para os seus consumidores. Então, só agradecer, tá? Eu espero de verdade que essas informações tenham algum benefício direto para algum telespectador. E é isso aí. Obrigada. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar o nosso agradecimento à equipe da Grande Rio FM, em nome dos senhores Arquimedes e Chiquinho, pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. E caso você, ouvinte do A Hora do Campo, tenha perdido alguns dos nossos programas ou queira se informar melhor sobre os assuntos aqui discutidos, eu os convido a seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, @Hora do Campo, e no YouTube. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que ocorrerá no dia 5 de novembro, contando com a presença da doutora Carla Ullian, médica veterinária e professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que falará sobre bem-estar animal na produção de ruminantes. Até mais.